Pronto, boa noite a todos. Então, só para dar uma introduçãozinha, o que é o Vencerage? O Vencerage é um hub de inovação, né, na agilidade, um hub de inovação também de agilidade no direito. E todas as terças-feiras, às 7h30, a gente tem encontros com experts sobre temas inovadores e disruptivos para a nossa área. E hoje a gente tem o prazer de receber Giordano Adjunto, para falar sobre um tema de extrema relevância, que é sobre felicidade no trabalho com um propósito. Então, já quero deixar registrado o nosso agradecimento a você, Giordano, e a todos que estão aqui. E a noite, com certeza, vai ser muito feliz. E é com você a palavra. Gleice, muito obrigado mais uma vez. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria realmente compartilhar um pouquinho dos conhecimentos, falar um pouco desse tema aí que eu me apaixonei nele nessa minha jornada jurídica, né? Vou precisar até contextualizar, né? Como eu, um advogado trabalhista, mais de 20 anos de carreira, fui parar nesse mundo, né, da felicidade no trabalho. Acho que a gente pode até começar um pouquinho aí, só para contextualizar também, contar um pouco da minha história, e eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco das minhas descobertas nessa jornada também, né? A partir da minha própria história, o que me levou para olhar para essa questão da felicidade no trabalho, o que eu fui, nas minhas pesquisas, meus estudos, descobrindo, e para que isso também possa servir de alguma forma de referência para as outras pessoas também, né? Porque quando a gente para pensar hoje nessa questão da felicidade no trabalho, alguns estudos aí, se fizer uma busca na internet, você vai mostrar até alguns índices assustadores, como, por exemplo, 90% das pessoas, numa determinada pesquisa, eu acho que foi uma pesquisa de um autor, de um livro, eu vou lembrar o nome dele, eu tenho ele aqui até no Kindle, apontou que, por exemplo, 90% das pessoas que responderam àquela pesquisa se disseram infelizes no trabalho. Mesmo que esse número, né, pode ser uma amostragem um pouco, talvez enviesada, a gente não sabe, eu não sei exatamente qual foi a metodologia utilizada, mas, enfim, basta conversar com as pessoas para a gente ver que realmente a maioria não está satisfeita com o trabalho que está sendo realizado. E, de fato, isso foi uma dor que eu acabei lidando com ela na minha profissão, né? Quando comecei a minha atuação, comecei a atuar na área do direito do trabalho, e basicamente eu fiz isso aí durante mais de 20 anos, sempre atuando no direito do trabalho, direito sindical. Eu advogo para entidades sindicais patronais aqui em Minas, nesse tempo todo, entrei, né, num dos sindicatos que eu atuo hoje em dia como estagiário ainda, eu estava lá no 7º período da faculdade, em 1997, e acabei sendo meio que escolhido pelo direito do trabalho mesmo, porque foi um ramo que eu sempre, acho que como bom capricorniano que eu sou, né, o trabalho é um dos pilares da minha vida, né, tudo que eu faço gira, de certa forma, em torno do trabalho. E eu acabei sendo escolhido pelo próprio direito do trabalho, com essa oportunidade de estágio que eu tive lá em 97, me apaixonei pelas relações de trabalho e formei, já comecei a advogar para esse sindicato, então eu fiz toda essa minha carreira sempre olhando para as relações de trabalho, porém pelo lado dos conflitos trabalhistas, né? Sempre advogando ali para defender empresas, prestando consultoria e assessoria na área de direito sindical também para o segmento patronal, e sempre vendo muito dos conflitos que existem nessa relação de capital e trabalho. Até que, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, né? Ainda em 2018, eu me mudei, eu sou de BH, formei, estudei no FMG, me formei lá em 99, e sempre morei lá, advogando lá. E em 2018, eu resolvi, eu e minha esposa, nós temos um casal de filhos, a Júlia agora está 14, o Henrique está com 7, mas a Júlia ainda era pequena, o Henrique não tinha nem 2 anos ainda. A gente resolveu fazer uma escolha buscando até uma vida com mais qualidade, buscando um pouco mais de felicidade mesmo, já era esse movimento. Saímos de BH, viemos morar aqui no interior do estado, estou numa região muito bonita aqui, tem a represa de Furnas, a 20 quilômetros daqui da cidade onde eu moro, eu estou a 50 quilômetros ali da nascente do Rio São Francisco, então tem o Parque Nacional da Serra da Canastra, isso é sempre uma coisa que eu gostei muito, sempre estar em contato com a natureza, minha esposa também, então a gente fez essa opção de buscar a vida com mais qualidade aqui no interior, fazer essa experiência.
Isso em 2018, né? E aí eu comecei a ter que fazer uma rotina de trabalho que toda semana eu ia para BH. Então, eu sempre tinha as audiências, os compromissos lá, eu ia, são 260 quilômetros, não é tão pertinho assim, né? 3 horas e pouco de viagem. Então, isso começou a movimentar muito minha vida. E aí eu comecei a viver, inclusive, um conflito até pessoal, profissional, no sentido de que, quando eu estava lá em BH trabalhando, eu estava preocupado com a família aqui no interior. E quando eu estava aqui no interior, eu estava preocupado com o trabalho lá em BH. Então, isso foi gerando uma fragmentação. E isso é uma questão muito importante que acaba impactando muito também na nosso estado de felicidade, nossa sensação de bem-estar. Não esperava, mas em 2020 o mundo parou, né? Veio a pandemia lá em março, tivemos que parar a forma como a gente trabalhava, tivemos que fazer aquela transformação digital, né? A força que ali em 2 anos a gente adiantou em termos de transformação digital pelo menos uma década, e o mundo acabou mudando. Isso me permitiu parar, trabalhar, né? Nós continuamos trabalhando, retomamos o trabalho aqui sempre no telepresencial, as nossas audiências foram para o telepresencial, os compromissos que eu tinha lá no sindicato, uma reunião toda semana do conselho de direção do sindicato no qual eu assessoro. Eu tinha que estar lá presencialmente, mas com a pandemia não teve jeito, foi todo mundo teve que aceitar as videoconferências, e a gente foi para esse processo. E nisso eu acabei também parando para pensar na minha vida, né? Já tinha feito esse movimento de vir para o interior, mas ainda fiquei muito fragmentado, então isso resolveu, por um lado, a questão de ter um lugar mais tranquilo, em mais contato com a natureza, mas, por outro lado, me fragmentou, né? Eu tendo que viajar, deslocar muito, apesar que sempre viajei trabalhando muito, mas eu ficava 2, 3 dias fora de casa, e isso acabou impactando realmente na minha sensação de felicidade. Mas eu parei para pensar e resolvi parar também para entender um pouco, diante daquela finitude da vida que a gente viu, né? A gente, de fato, muitas pessoas perderam parentes, né? Eu, graças a Deus, não tive nenhum falecimento próximo na família, mas a gente viu amigos, a gente viu muita gente próxima, e outras pessoas também que não eram próximas, mas todo mundo ficou muito impactado com relação àquilo tudo que a gente viveu ali em 2020, principalmente, né? Ainda em 2021. E eu parei para pensar, bicho, né? Fiz uma pergunta que é meio que uma pergunta fatal que a gente faz na vida, né? Se eu morresse agora, que contribuição eu tinha deixado para o mundo, né? O que eu tinha deixado para minha esposa, para os meus 2 filhos, o que eu tinha acrescentado? Era uma carreira de mais de 20 anos de sucesso, né? Uma carreira bem sucedida, com várias realizações, né? Além de advogado, além de consultor, eu sou professor, eu sou empreendedor, eu tenho a minha empresa de palestras e treinamentos corporativos há quase 10 anos, né? Isso me deu a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, conhecer muita gente, muitos lugares, já tive aí várias vezes em Recife, é um lugar que eu gosto muito, inclusive, em outros lugares aqui no interior do estado, eu sei que tem um pessoal de outros lugares, mas que contribuição que eu teria deixado para o mundo mesmo? E aí eu vi assim que estava faltando alguma coisa. Eu também estava naquela crise de meia-idade, né? Eu estava com 40 e poucos anos, né? E quando eu mudei para cá, 42, 44 em 2020. E eu passei pela minha metanoia, né? Aquele momento ali que a gente tem uma crise dos 40 e também faz essas perguntas existenciais. E aí eu realmente senti uma lacuna, eu senti a falta de um propósito maior. Eu acho que meus objetivos que eu tinha estabelecido para a minha vida profissional, eu, graças a Deus, já tinha alcançado, e queria outras coisas além, e queria dar uma contribuição maior também, até para esse mundo em transformação, esse mundo que meus filhos vão ter que lidar com eles, né? A Júlia já faz 15 anos no mês que vem, nós já estamos conversando sobre escolha de profissão, realização, enfim, isso, de certa forma, me sensibilizou. E então, dentro desse processo, eu comecei a olhar um pouco, sair do meu quadrado e buscar esse propósito. E quando a gente se abre, né, para o novo, assim, a gente começa a ter percepções que a gente não tem normalmente quando a gente não está buscando. E aí eu acabei, de fato, chegando aí no conhecimento da felicidade no trabalho, que existe um ramo da ciência dedicado para entender o que faz o ser humano feliz e sua aplicação dentro do trabalho, porque nós passamos, no mínimo, 1/3 da vida trabalhando,
né? Tem estudos aí que falam cerca de 80 mil horas no trabalho. E é a parte da sua vida que você está mais produtivo. Normalmente a gente está ali saindo da faculdade, 20 e poucos anos. Eu não acredito em aposentadoria, eu reafirmando aí o meu signo capricorniano, eu acredito que eu vou trabalhar até o resto da minha vida, porque isso é um fator que é importante. Se tirar o trabalho de mim, realmente eu não serei uma pessoa feliz, porque isso faz parte de mim. Então, dentro desse contexto todo, a felicidade no trabalho é muito significativa. E nós vimos a barreira também, nós estamos falando aqui de fim de barreira geográfica, né, através dos meios de telecomunicação, acabou também essa barreira que havia muito bem estabelecida entre trabalho e vida pessoal. O trabalho veio para casa, né, nós começamos a trazer o trabalho, começamos a trabalhar em home office, e a casa acabou indo para o trabalho também, quando nós estávamos lá. E eu identifiquei com isso, nesse meu movimento de estar viajando em BH, estar voltando para casa. Então, nós precisamos integrar a felicidade, se nós queremos ter uma vida realmente plena, que isso é um dos conceitos de felicidade, porque felicidade é muito subjetivo, né? O que me faz feliz não necessariamente vai fazer outra pessoa feliz, mas um conceito muito que permeia qualquer pessoa é se sentir pleno naquilo que faz, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja nessa mistura dos dois. E, de fato, eu acabei olhando, descobrindo a ciência da felicidade, e é um ramo da psicologia, que é a psicologia positiva, que mudou o enfoque. Porque a psicologia tradicional olha ali para as questões, né, principalmente da saúde mental, saúde emocional, olha para quem está doente, olha quando você não está são e quer te trazer, restabelecer para uma condição de pelo menos ali para o meio da régua, né? Essa é uma boa comparação que eu gosto de fazer. Olha para quem está na escala negativa ali da régua e quer trazer para o zero. Então, a psicologia tradicional é super importante. Quando a gente está doente, a gente precisa recorrer a ela, mas ela deixava uma lacuna, que foi isso que foi descoberto com esse novo olhar da psicologia, foi olhar para o que dá certo. Espera aí, tem gente que não está doente, mas também não está feliz. Tem gente que não está doente, mas não está pleno na sua vida. Então, a psicologia positiva resolveu olhar para o que dá certo, olhar o que promove essa sensação de bem-estar, essa felicidade nas pessoas. E foi aí que me deu o clique. Né? Eu falei, peraí, eu sempre olhei para o problema, eu sempre olhei para os conflitos trabalhistas. Eu quero olhar um pouco também para o que dá certo. Eu quero sair desse lugar ali, porque, filosofando um pouquinho, o ser humano é muito apegado, né? A gente se apega a muitos conceitos, né? E uma coisa que a gente se apega muito, e existe esse conceito, inclusive na psicologia, é até um conceito de neurociência, o nosso cérebro, ele é velcro porque é ruim, e ele é teflon porque é bom. Até por uma questão evolutiva, né? Eu preciso prestar muito mais atenção. Eu, ser humano, evoluindo aí, imagina, né? A gente ainda naquela fase de nômades, coletores, enfim, a gente precisava olhar muito mais porque era perigoso, porque nos ameaçava. E nosso cérebro, nossa mente foi moldada nesse sentido. Então, a gente costuma negligenciar o que é bom e superdimensionar o que é ruim. E a gente se apega muito nesses paradigmas, e eu olhei isso um pouco para o direito, assim, na minha atuação de direito do trabalho, ou atuação tradicional de direito do trabalho, que o direito do trabalho ele é basicamente protetivo, ele surgiu, né, da necessidade de proteção dos trabalhadores. Então, ele olhou muito para o problema, e eu quis trazer um pouco desse olhar da solução. Tá, já tem muita gente, é fundamental que se olhe para o descumprimento das leis, para a questão do... e eu tenho essa atuação, inclusive, eu sou membro, tanto de um lado, eu sou membro da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB de Minas e sou membro também da Comissão de Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo. Eu sei que a gente tem que atuar nos dois lados, né? Por um lado, ali, se não tem um trabalho digno, a gente precisa trazer essa pessoa para a escala positiva da régua do trabalho. Mas eu não quero olhar só para isso, eu quero olhar também para quem está trabalhando em condições normais, né, vamos dizer assim, ela pode ser mais feliz no trabalho. Existem hoje em dia descobertas através das pesquisas científicas que nos mostram que a gente pode ir para o lado positivo da régua.
A gente pode sim e deve ser, e caso a gente negligencie a felicidade no trabalho, a gente não terá uma satisfação nesse sentido. Então, foi para aí que eu me apaixonei, foi aí que eu quis olhar, que eu comecei como autodidata que eu sou, já comecei a pesquisar, ler livros, fazer cursos, assistir palestras, enfim, né? Me dediquei muito aí nos últimos 2 anos, principalmente, sobre esse assunto. E aí acabou abrindo um grande horizonte para mim, descobri essas questões, me engajei no trabalho em novas propostas, novas organizações. Eu sou sócio de uma startup que tem por objetivo promover a felicidade corporativa. A gente entende que nós estamos vivendo, inclusive, um terceiro momento dentro das ondas corporativas, né? A gente teve um primeiro momento ali que se falou muito de sustentabilidade, né? Isso está aí no conceito do ESG, inclusive, olhar para isso. Nós tivemos uma segunda onda ali no pilar social também, que é da diversidade. Nós estamos vivendo esse desafio, né? De trazer a diversidade para o trabalho. Mas agora, com essa pandemia, com o impacto na saúde emocional que ela causou, ela escancarou um problema que é o mal do nosso século, ou talvez do nosso milênio, né? Que é a questão da saúde mental. Nós estamos cada vez mais ansiosos, cada vez mais deprimidos. A síndrome de burnout se tornou, né, uma doença ocupacional através, né, da reclassificação da CID em vigor desde janeiro deste ano. Então, nós estamos enfrentando as consequências da pandemia, inclusive. Isso não foi causado pela pandemia, isso já acontecia antes, mas houve uma aceleração nesse sentido, né? O que a gente falava que antes o mundo era um mundo VUCA, né? Acho que talvez você já tenha ouvido falar desse conceito, que era um mundo, o acrônimo em inglês para mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso já é um conceito que já surgiu ainda na Guerra Fria pelo exército americano, e que esse mundo já vem em transformação. De VUCA, ele está se tornando o mundo BUNNY, que é outro acrônimo em inglês também, que é um mundo, ele está cada vez mais frágil, mais ansioso, não linear e absolutamente incompreensível. Então, diante dessas condições, nós estamos vendo as consequências que estão causando, os impactos que estão causando nas relações de trabalho. Movimentos que nunca foram vistos antes, pelo menos na intensidade que nós vimos, como, por exemplo, a grande renúncia, ou Great Resignation, que foi nomeada nos Estados Unidos, que foi uma onda massiva de demissões, porque as pessoas não estavam mais dispostas a realizar o trabalho como elas faziam antes da pandemia. Né? Eu acho que também, assim como eu parei para pensar, muita gente experimentou modelos de trabalho diferentes e resolveram não mais voltar para aquele modelo antigo, pediram demissão. E aqueles que não pediram demissão, surgiu um outro movimento, que é o da demissão silenciosa, como é que é em inglês? Quiet quitting. Eu não posso pedir demissão, porque eu tenho boleto para pagar, basicamente. Então, para eu sobreviver dentro da organização, eu só vou fazer aquilo pelo qual eu sou pago. É fazer o mínimo, não é negligenciar o trabalho, mas não vestir a camisa, não comprar mais aquela ideia de que a gente precisa dar o sangue ou ir muito além, né? Eu, para ter uma carreira de sucesso, eu vou ter que trabalhar final de semana, eu tenho que trabalhar depois do horário, eu não vou parar para fazer o almoço, porque, enfim, acaba que o adoecimento mental acaba surgindo nesse momento porque a gente não tem as pausas para recuperar. Porque a ansiedade é um sentimento necessário, inclusive, que nós precisamos ter. Sem ansiedade, a gente vai acabar abaixo da zona de acomodação. A gente vai para uma desmotivação muito grande, né? Um tédio. E se a gente não tem alguma dose de estresse, a gente acaba caindo nesse buraco negro. Então, é importante ter o estresse. Só que o estresse também existe um mecanismo de dose de dependência. Se eu tenho mais, além do que eu consigo suportar, eu vou acabar adoecendo. E se eu tenho uma dose alta, eu não consigo me recuperar, não tenho pausas para me recuperar, eu vou acabar esgotando. E aí a gente vai entrar na síndrome de burnout, no síndrome de esgotamento. Então, dentro dessa situação, se tornou cada vez mais importante olhar para a felicidade no trabalho. As organizações já estão sendo impactadas,
seja pelo afastamento dos trabalhadores, né, que agora, com essa equiparação a uma condição de doença laboral, o trabalhador vai ficar afastado, vai receber o auxílio acidentário. Quando ele retornar, ele vai ter a garantia do emprego durante um ano, eventualmente vai ter necessidade de fazer uma reabilitação, uma readequação dentro do trabalho dele. Então, as organizações já entenderam que olhar para o trabalhador, eu falo, se elas não quiserem olhar por princípios humanistas, vão ter que olhar por princípios até que econômicos, porque eu ter cada vez mais afastamentos, eu ter muito turnover, né, que é a rotatividade, porque não estão felizes no trabalho. Eu, às vezes, não consegui fazer o preenchimento de vagas. Outro dia eu almocei com um amigo em BH, a esposa dele diretora de RH de uma multinacional, e eles estavam contando que pela primeira vez na história foi aberto o processo de seleção de trainees, e pela primeira vez na história, uma grande multinacional, eles não conseguiram preencher as vagas, porque aqueles jovens que estão chegando ali no mercado de trabalho não estão dispostos a se submeter à cultura daquela empresa, que aí nós estamos falando de cultura, né? Sabe que é muito exigente, sabe que existem muitas metas, existe uma recompensa financeira, sim, são bons salários, mas é aquela coisa, né? Essa nova geração, principalmente, que está vindo para o mercado de trabalho, tem um paradigma diferente da minha. Eu tenho um paradigma muito ainda do modelo industrial, né? Na minha época, as pessoas, a referência maior, até porque a gente sempre discutiu isso do modelo fordista, principalmente, é que os seres humanos são peças numa engrenagem. As indústrias, as fábricas são, né, são máquinas e nós seríamos as peças que, inclusive, poderíamos ser substituídos. Agora a gente está indo para um modelo completamente diferente. As organizações, elas são não máquinas, mas são organismos compostos de seres humanos, são células, né? Cada trabalhador dentro é uma célula que precisa ser olhado como tal, como ser humano. Então, as organizações, inclusive as melhores empresas para trabalhar, as empresas que se destacam em termos de inovação, em termos de participação de mercado, inclusive, são as empresas que têm cada vez mais olhado para o ser humano. Então, é fundamental que olhe para a felicidade do trabalhador. Então, não é só ter um ambiente de trabalho, isso é o mínimo necessário, né? Um ambiente com segurança, um ambiente rígido, né? Um ambiente que respeita as normas regulamentadoras, isso tudo é fundamental, né? Os programas de prevenção a acidente, PCMSO, PPRA, essas coisas são um mínimo. A gente precisa agora dar um salto e entender que esse patamar precisa ser absolutamente respeitado, mas a gente precisa olhar para as pessoas que estão dentro da organização agora para elas serem mais felizes no trabalho, né? Como é que eu vou potencializar o bem-estar? Porque as empresas são feitas de pessoas. É até um livro que eu tive contato com ele recentemente, ainda não li, eu comprei, está aqui na minha lista, né? É um livro que o título dele chama Empresas que Curam, que a proposta é essa. Olha só, se está todo mundo engajado no trabalho, né? O trabalho é peça fundamental da vida. A gente precisa ser feliz no trabalho. A sociedade está cada vez, né, por outro lado, cada vez mais adoecida, os trabalhadores estão cada vez mais doentes. Eu preciso ter um ambiente dentro da minha empresa, não só, eu preciso ter um ambiente que vai curar as pessoas que estão tão impactadas por todas essas transformações que estão acontecendo. Então, a gente precisa, a gente estava conversando, né, Gleice, você falou antes da gente começar aí da necessidade de a gente não olhar só mais para as hard skills, né, as nossas habilidades técnicas. A faculdade de Direito, né, nos dá as hard skills para a gente exercer a profissão, seja na advocacia, seja na magistratura, né, no magistério, enfim, a gente tem o conhecimento técnico. Ok, isso é fundamental. Agora, ele não basta, a gente precisa ter as soft skills, que são as habilidades sociocomportamentais, né, a gente precisa ter uma comunicação efetiva, uma comunicação não violenta, inclusive, né, todas aquelas habilidades de relacionamento dentro dos ambientes de trabalho. Só que aqui, com o olhar da felicidade do trabalho, eu vou além, eu dou mais um passo e trago o conceito aqui das inner skills, que são aquelas habilidades que nós temos internamente, que nós precisamos desenvolver, porque elas acabaram ficando sendo negligenciadas, de certa forma, né? Eu vou fazer um paralelo aqui para a gente.
que eu falei de mundo VUCA e de mundo BANI, né? Então, quais seriam as habilidades que a gente precisa lidar com elas dentro desse contexto? Para um mundo que é cada vez mais volátil, né? Que ele é cada vez mais etéreo, a gente precisa muito de trabalhar as nossas habilidades de revisão de crenças e julgamentos, né? Eu não posso ficar apegado mais àquele modelo que funcionava antes. Eu faço assim porque sempre funcionou assim. Se eu fizer isso, eu estou fadado ao fracasso. E eu também não posso ficar muito apegado aos julgamentos, aqueles conceitos pré-estabelecidos. Eu tenho que aceitar um pouco mais essas incertezas. Essa é uma habilidade que eu preciso trabalhar. Para um mundo que está cada vez mais incerto, que eu não tenho mais certeza, né? Porque antigamente era fácil, né? Se eu fosse, meu pai era engenheiro civil. Provavelmente, se eu tivesse nascido uma geração para trás, meu avô era engenheiro civil, meu pai é engenheiro civil. Eu deveria ser engenheiro civil também. Não, foi fazer direito. Nesse processo, inclusive, de repensar minha vida, eu fui pensar, por que eu fui fazer direito? Fui buscar ancestralidade, fiz constelação sistêmica, constelei a minha carreira, descobri história. Aí veio lá a minha ancestralidade, que fez direito lá em Coimbra e veio para o Brasil. Eu tenho o meu pentatavô, ele foi ouvidor-geral da Vila Rica, aqui em Ouro Preto. Aí eu descobri toda a linhagem jurídica da minha vida. Tá? Eu tenho uma ancestralidade para descobrir nas coisas. Mas, assim, esse mundo não é mais certo, né? Não é certo que, por exemplo, meu filho seja um advogado, por exemplo. Eu não sei se minha filha vai ser. Eu vou dar toda a liberdade para ela escolher, inclusive vou subsidiá-la de outros elementos, de autoconhecimento, inclusive, para ela escolher uma profissão na qual ela seja feliz a partir das habilidades, dos talentos, né, que ela tem, das forças que ela tem, que ela pode manifestar nesse sentido. Então, para esse mundo incerto, eu preciso desapegar, mais uma vez, das certezas e das convicções que eu tenho. Para um mundo que é muito complexo, eu vou ter que treinar muito o meu discernimento, né? Eu vou ter que ter o feeling de saber identificar aquilo que é essencial, porque antigamente o problema era a falta, era a escassez de opções, né? Hoje em dia é o excesso de opções. E o cérebro, o nosso cérebro, olhando um pouco de neurociência, aí um pouquinho das coisas que eu fui aprendendo nesse estudo, nosso cérebro é uma máquina biocomputacional de tomada de decisão. Basicamente isso que é o cérebro, né? Então, quanto mais opções, mais difíceis são as decisões, porque eu tenho que escolher, eu tenho que ponderar muita coisa. E isso é ansiogênico. Então, vai reforçar, mais uma vez, esse mal que a gente está vivendo, da ansiedade exacerbada. Então, eu vou ter que olhar para o que é essencial, vou ter que ter essa habilidade de discernir as coisas que são supérfluas daquelas que são realmente prioritárias, ou o que é prioridade na minha vida, né? Porque isso é um erro também, é falar as minhas prioridades. Eu estou fazendo um trabalho de multitarefa, quando eu falo isso, nunca é bom. Eu tenho uma prioridade, de cada vez. Neste momento, a minha prioridade agora é conversar com vocês. Então, tá a família lá para dentro, eu já avisei que eu estou aqui na live. Esquece, a minha prioridade é essa. O celular já está desligado, enfim. Eu sei o que é essencial nesse momento. Estou passando um carro de som aqui, vai vazar um som para vocês aí. Para um mundo que é ambíguo, né, que ele tem mais de um significado, o que eu vou ter que fazer? Eu preciso trabalhar a minha consciência. Consciência é um conceito um pouco complicado até, mas assim, eu não sou meus pensamentos, eu não sou meus sentimentos, eu sou aquele que sente esses sentimentos, aquele que escuta uma vozinha que não para de falar dentro da minha cabeça. Isso mudou minha vida. Quando eu comecei a trabalhar, a fazer mindfulness, e comecei a escutar a minha voz interna, acalmar a minha mente, escutar essa voz, um dia deu um clique e eu falei, peraí, eu sou a pessoa que está escutando esse pensamento, eu não sou esse pensamento. Isso chama metacognição, a capacidade da gente transcender esses pensamentos, esses sentimentos que a gente tem. Isso é uma habilidade que é treinada através de meditação. E meditação não é esvaziar a mente, não é aquela coisa ligada a alguma religião, não nesse sentido. Para mim é muito transcendente, mas é um exercício de me perceber. Eu parar aqui agora, às vezes não precisa nem fechar o olho. Eu senti o contato que eu estou tendo na cadeira, o contato dos meus pés no chão, eu senti se eu estou com algum desconforto ou conforto no meu corpo. Isso é meditação, é atenção plena, é fazer aquilo que eu estou fazendo, voltado para aquilo, sem querer estar fazendo outra coisa, sem querer estar em outro lugar, sem querer estar com outras pessoas. Isso é integridade. Então, isso quando eu comecei a trabalhar
nessa habilidade da atenção plena, nossa, isso mudou minha ansiedade, aquela ansiedade que eu tinha de estar fragmentado, que eu falei lá no começo, eu ressignifiquei essa ansiedade. Então, isso foi assim, eu passei a estar mais tranquilo dentro de casa, quando eu estava com minha família, eu estava com a minha família, quando eu estava trabalhando, eu passei a estar presente no trabalho, isso foi realmente muito importante. Essa complexidade, essa ambiguidade, então, são trabalhadas assim. E agora, para o mundo bunny, né, que é o mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível, a gente precisa trabalhar outras coisas também. Para o mundo frágil, se fala na resiliência, né? Resiliência é a capacidade que um corpo tem de suportar uma força sem quebrar e depois voltar para o ponto que ele estava antes. Essa resiliência 1.0. Nesse momento, para o mundo frágil, a gente tem que se tornar resiliente duplamente, a resiliência 2.0 ou a antifragilidade, que é o conceito que o Nassim Taleb trouxe no livro dele, né, antifragilidade, que é essa. Existem sistemas na natureza que se beneficiam das adversidades, né? Se, por um lado, você tem um estresse pós-traumático, quando você é submetido a uma situação muito chocante, né, de muito impacto emocional, e aquilo ali pode desenvolver, inclusive, uma doença, a gente pode estabelecer também o crescimento pós-traumático. Se eu tenho um mindset de crescimento, tem um livro, né, muito famoso também do mindset, que fala do mindset fixo, de crescimento, é importante abordar nesse sentido. Se eu estabelecer esse mindset, toda adversidade que eu enfrentar, eu, em vez de me vitimizar, nossa, por que a vida está fazendo isso comigo? Nossa, que azar. Eu posso ter uma postura diferente, falar, peraí, se isso está acontecendo para mim, como eu posso me beneficiar disso? Né? Não é por que a pergunta, é para quê? Peraí, né? Para que isso está acontecendo? O que eu posso aprender? Né, já que essa situação aconteceu na minha vida. E eu aí, né, a gente pode depois um dia até para um outro papo, eu acho que nada acontece por acaso mesmo, eu acho que a gente atrai as coisas que acontecem, positivas e negativas, e se uma coisa acontece para a gente é porque eu estou atraindo aquilo ali, seja por uma ação ou por uma inação minha. E aí eu tenho que entender, peraí, por que isso aconteceu? Coisas boas e ruins, inclusive, né, também, não é só para o ruim, não. Por que eu estou atraindo uma coisa boa? Deixa eu ver o que eu fiz bem feito, que atraiu esse resultado. E o outro lado, eu pensei, peraí, deixa eu ver onde eu não gosto de falar pequei, não, porque nós carregamos muito peso do pecado, até por uma questão muito cultural que a gente tem, e isso inconscientemente nos afeta muito, né? Mais de 80%, quase que 90% das nossas decisões são subconscientes, né? A gente depois trabalha, isso vem para o nosso consciente, a gente acaba tomando e acha que a gente está no controle. Na verdade, tem muita coisa que está ali, a culpa é um fator muito inconsciente nosso. Eu acredito em responsabilidade, eu acho que a gente não tem culpa de absolutamente nada, mas a gente tem responsabilidade de absolutamente tudo. Então, eu tenho que arcar com essa responsabilidade daquilo que eu faço. Isso é um desenvolvimento da inteligência intrapessoal. Para ansiedade, como a gente vem falando, a gente vai ter que trabalhar esse controle, não falo errado, né? Eu ia falar controle das emoções, mas está errado. A gente não controla a emoção ela é uma resposta orgânica, biológica que nós temos, que nós precisamos acolher e precisamos gerenciar. Então, a gente precisa fazer gestão das emoções. Eu preciso fazer gestão do meu estresse, eu preciso fazer gestão da alegria, da tristeza, da raiva, do medo e do nojo. Né? Quem assistiu o filme Divertidamente aí da Pixar, lá a Riley tem aquelas 5 emoções, que são as 5 emoções básicas de todo ser humano. E são só aquelas 5. Aquelas 5 emoções se desdobram em milhares de sentimentos, que é a emoção processada. Então, eu preciso aprender a lidar com isso. Preciso identificar o que eu sinto, eu preciso treinar minha mente para não reagir imediatamente, porque eu tomo decisões ruins quando eu faço isso. Se eu parar e segurar 7 segundos uma emoção, eu já consigo processá-la de forma diferente, dar um feedback diferente, reagir de forma diferente. Isso é um treinamento mental, literalmente. Quando a gente vai fazendo os exercícios de atenção plena, o Mindfulness, por exemplo, é um programa de treinamento de 8 semanas que foi desenvolvido na MIT, né, na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, e hoje em dia, se as pesquisas científicas entenderam que se você fizer as práticas de meditação naquelas 8 semanas, você ativa circuitos, você ativa um padrão cerebral diferente que normalmente você não está com ele muito ativo. Nós temos um padrão cerebral muito desenvolvido que é de resolução de problemas. Tudo que a gente enxerga, e o homem ainda é mais que a mulher nesse sentido.
biologicamente falando, né? Tudo é um problema a ser resolvido. E acha que, por exemplo, o estresse é um problema a ser resolvido. Fala, nossa, estou sentindo mal, não devia estar sentindo assim. Eu estou fazendo isso é porque eu não estou fazendo atividade física, eu estou sedentário. Aí já vem outra emoção de culpa. Falou, nossa, mas aí uma emoção gera um sentimento negativo, que gera outra emoção negativa, é porque eu estou usando o circuito cerebral errado. Quando eu detecto um sentimento, quando eu estou atento a mim mesmo, eu olho para mim e enxergo. Peraí, eu acabei de perceber que eu senti ansiedade. Deixa eu respirar, deixa eu entender qual é o motivo dessa ansiedade, eu consigo processar e fazer uma gestão dos meus sentimentos até entender por que eu estou ansioso, eu acolho esse sentimento, eu não energizo esse sentimento, eu não rumino ele dentro da minha cabeça, e se eu não rumino, ele vai embora. Tem um provérbio chinês que é muito interessante, né? De meditação até que serve para sentimentos. Quando você estiver meditando, vários pensamentos vão vir para sua cabeça. Você está aqui meditando, você vai pensar, nossa, amanhã tem aquela audiência que eu tenho que falar com o preposto. No meio da meditação vem. Aí não tem problema, isso vai vir, só que eles falam o seguinte, quando o pensamento vier, deixa ele vir. Só não sirva chá para ele. Porque você não vai alimentar aquele pensamento. Se ele chegar, não vai ter um chazinho, um cafezinho para tomar na sua cabeça, o que ele vai fazer? Pô, não tem nada aqui, eu vou embora. Ele desenergiza. Né? O Jung, o Carl Jung, que é um grande psicanalista americano, ele trabalhou muito essas interações do consciente, inconsciente, as coisas que são energizadas, então a gente vai aprendendo a treinar. Isso é um aprendizado, né? Eu posso fazer uma pergunta para vocês aqui, por exemplo, com quem vocês aprenderam a fazer a gestão das suas emoções? Eu não fui ensinado. Eu estou tendo que aprender agora, e agora eu estou ensinando para os meus filhos, para eles terem uma postura diferente na vida. Enfim, para a gente fechar aqui essas questões de sentimentos para um mundo não linear, a gente precisa também passar a enxergar as coisas além da superfície, olhar um pouquinho, né? Não só o que está por trás ali, ou ter um olhar um pouco mais transcendente, não simplificar, tratar de forma simplória as questões complexas. Então, a gente tem que trabalhar o pensamento da complexidade nesse sentido, e para um mundo incompreensível, eu tenho que trabalhar minha intuição. A gente tem que ter um equilíbrio da mente racional com a nossa mente intuitiva, né, com a nossa parte intuitiva do ser. A gente tem muita intuição das coisas, só que como muitas vezes está vivendo no piloto automático, aquela falatório dentro da cabeça ela é muito alto, a gente não escuta a intuição. Então, a gente também tem que se apoiar, por um lado, racionalmente. Eu falo isso porque eu sou a pessoa, talvez uma das pessoas mais racionais, assim, minha mulher falava isso comigo, nós nunca vi ninguém mais analítico, racional do que você. Nesse processo de autoconhecimento, eu comecei a valorizar a minha intuição, e hoje eu digo que eu sou uma pessoa altamente intuitiva. Eu olho, não deixo de ser racional, esse é um dos meus valores, inclusive, né, nesse sentido, mas eu também sou muito intuitivo. Então, eu consigo equilibrar as duas coisas e uma contrabalancear a outra e ter melhores decisões. Eu não sei como é que a gente está com o tempo, mas, enfim, isso é uma questão interessante, que isso passa, então, para felicidade no trabalho, a gente entender que esse contexto de trabalho é esse, então, desse VUCA e BANI, que a gente precisa ter as nossas inner skills e trabalhar muito para que a gente possa lidar e ter uma condição mental e emocional de lidar com o trabalho, com essa incerteza, com essas ameaças que não podem acontecer. A gente está falando aqui do chat GPT, né, vai transformar o mundo, já tem advogado, ele fala, vou perder meu emprego. Enfim, eu tenho que trabalhar essas questões, né? Eu sei que o mundo é cada vez mais incompreensível mesmo, é cada vez mais volátil, mais não linear, mais ambíguo, e eu tenho que lidar com isso. Agora, por outro lado, Gleise, depois você me fala quanto tempo eu tenho aí, que eu acelero, diminuo aqui, para a gente fechar, né, que já são 8h25, seria 1 hora mais ou menos de bate-papo? É isso? Então já para a gente ir fechando aqui, depois a gente vai ter que desdobrar esse papo mesmo, que é muita coisa para a gente poder falar, mas eu só quero trazer para vocês aqui agora alguns pontos que a psicologia positiva, que a ciência da felicidade, trazem como fundamentais para a gente promover a felicidade na vida e, consequentemente, no trabalho também. Né? Alguns fatores, como eu disse lá no começo, apesar da felicidade ser uma questão subjetiva, alguns fatores são cientificamente comprovados que promovem mais felicidade para a gente no trabalho. Né? A gente ter mais emoções positivas do que emoções negativas é fundamental. Né? Ser feliz não é estar contente o tempo todo.
né? Ser feliz, a gente precisa ser feliz, inclusive, quando a gente está triste. A emoção é diferente, né? As emoções, os sentimentos são diferentes da felicidade. A felicidade é um estado. Eu posso falar que é um estado de espírito, inclusive, né? Alguma coisa mais transcendente. Porque, às vezes, eu posso estar triste, mas estar feliz. Por incrível que pareça, né? São situações meio antagônicas, mas podem acontecer. É, a- né? Posso até dar um exemplo aqui, né? Às vezes você está triste com... Você acabou de passar por um acidente, por exemplo, né? Alguém se machucou no acidente. Você vai estar triste porque a pessoa se machucou e você pode estar feliz por você não ter se machucado. São sentimentos antagônicos que podem conviver ali no momento. Então, eu preciso entender. Só que no trabalho, eu preciso estar consciente, eu preciso olhar para o meu trabalho e olhar assim, olha só, na semana passada, como é que foi minha semana passada? Eu tive mais emoções positivas ou negativas? Isso é um checklist que eu preciso fazer. Ó, se eu tive mais emoções negativas, eu tenho que entender quais foram elas, por que elas foram causadas. As positivas também, para reforçar aquelas emoções positivas, ou seja, aquela positividade. Um segundo fator que é fundamental é do engajamento. Na semana passada, eu me engajei com o trabalho, né? Nos últimos tempos, eu tenho sentido engajado, ou seja, aquele sentimento que eu tenho de sentir parte de alguma coisa realmente importante, aquilo que eu estou fazendo, ele tem, né, me traz essa sensação de plenitude que eu falei lá no começo, o estado de fluxo, né, o estado de flow, é aquilo que quando você está fazendo uma coisa que você gosta, você perde a noção do tempo. Eu aqui falei, acho que eu falei quase que uma hora aqui, perdi a noção do tempo, eu estou completamente no flow aqui, falando de um assunto que eu adoro, fazendo uma coisa que eu adoro, que é compartilhar conhecimento, então estou completamente no flow, nem sei quanto tempo passou, por isso que eu te chamei ali. Então, eu preciso olhar para isso. Olha, o que eu estou fazendo tem me trazido momentos assim. Eu estou tendo mais momentos de engajamento ou momentos que eu estou ali lutando, tendo que me esforçar muito para fazer as coisas. Isso é um indicativo importante que eu tenho que olhar para o trabalho. Outro, como é que são as minhas relações com meus colegas de trabalho, com meu chefe, com meus subordinados, né? Tem sido positivo também ou não? Né? Eu sinto bem de estar lá. Poxa, eu já trabalhei num escritório, num grande escritório, que, cara, sexta-feira, assim, a gente trabalhava demais lá, era muita meta, né? Advogado, né? Advocacia de massa, advogando para grandes empresas. Eu estou sempre trabalhei no lado, né, dos reclamados, aquela pressão danada. Cara, mas o ambiente lá era uma delícia lá. A nossa sala lá, a gente chamava, era uma sala, uma casa grande, e a gente falava que era até a Liga da Justiça lá, tinha uma brincadeira, o ambiente era ótimo, assim, os relacionamentos eram os melhores possíveis. Então, dava muito prazer de estar com aquelas pessoas. Sexta-feira a gente saía para almoçar, né? Já não tinha audiência à tarde, aquelas coisas, não tinha tribunal, sustentação. Aí a gente já almoçava, tinha música lá, assim, era um relacionamento muito bom. Isso compensava outras questões não tão boas. Inclusive, até a remuneração lá não era tão boa, mas é uma coisa que você pensa, nossa, eu saí daqui, eu vou sentir falta dessas pessoas. Então, aprendi demais. Foi um lugar assim que, às vezes, não recompensou financeiramente, mas compensou demais trabalhar lá. Então, foi muito bom. Um quarto pilar dos 6 que eu vou apresentar para a gente fechar aqui é o de significado. Olha, aquilo que eu faço no trabalho, isso tem a ver com o meu propósito de vida? Foi o que eu parei para pensar, né? E o propósito de vida, ele muda durante a vida. Eu já tive um propósito de vida diferente. Nessa segunda fase, eu mudei o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é realmente trabalhar em prol de um trabalho positivo, levar esse trabalho, né? Para ter pessoas, uma nova geração de pessoas e organizações numa sociedade mais feliz, mais saudável, mais criativa. Esse é o meu propósito de vida. Eu tenho isso escrito no papel. E então, tudo que eu faço, eu vejo, isso está contribuindo para o meu, né, para o significado do meu trabalho, isso é fundamental para mim. Então, inclusive, fui me desligando de trabalhos, eu vivi uma verdadeira transição de carreira, abri mão de receita, inclusive, porque eu não fazia mais sentido para mim aquilo que eu fazia, eu fui buscando coisas novas, investir tempo e dinheiro nessa transição, vamos dizer assim. E aí, um quinto elemento, que até é a combinação dos anteriores, são as realizações que eu tenho no trabalho.
né? As metas pessoais e as metas profissionais que eu estabeleci, elas estão sendo alcançadas? Aí eu preciso olhar para metas também. Eu tenho essas metas definidas, primeira coisa. Eu tenho que saber para onde que eu vou, para medir e saber se eu estou progredindo naquele sentido. Então, é muito importante ter realização no trabalho, né? Estabelecer essas metas e ir celebrando as conquistas ao longo dessa jornada. Porque a gente nunca vai chegar num ponto e falar, agora eu estou feliz. Não, porque a felicidade está no processo. A felicidade não está... Ela é uma jornada, não é um resultado. Inclusive, tem alguém falou, eu vi aqui no chat rapidinho, acho que está lendo O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Que é uma literatura ótima ali para a gente entender, e foi escrito o arco não, foi um colega do Tal Ben-Shahar, que é um professor da Universidade de Harvard também, que fez o curso mais popular da história de Harvard, que é um curso de felicidade, que trata justamente dessas questões, né, de como a gente integra, inclusive a realização no trabalho, né, porque antigamente o modelo era assim, trabalha duro, você vai ter os resultados e você vai ser feliz. Já se entendeu que a ordem é completamente o contrário. Eu primeiro sou feliz, quando eu sou feliz, eu faço as coisas que precisam ser feitas e eu tenho o sucesso que eu quero. Não é o ter, fazer e ser, a ordem é o ser, fazer e ter. Então, isso muda completamente a perspectiva da felicidade no trabalho. E, por último, eu preciso olhar para o pilar da vitalidade, o pilar da saúde, né? O trabalho me permite que eu tenha hábitos saudáveis, né? Esses hábitos, esse trabalho, ele me energiza ou ele me drena energia? Porque alguns ambientes de trabalho, a gente só de entrar, a gente sente bem, a vibe é boa, né? Não estou falando de felicidade trelelê, que tem que ter mesa de sinuca na startup, não é isso, isso são outras coisas. Mas o ambiente em si é positivo, né? Assim, é energizante, ele me dá vitalidade ou não? Eu chego lá, eu saio de lá em casa, chego em casa arrastando, né? Eu trabalho para dar 6 horas para ir embora, eu trabalho para dar sexta-feira para chegar ao final de semana, eu trabalho o ano inteiro para chegar ao mês das férias. A gente está olhando ali, porque isso aí vai gerar um impacto na saúde e eu vou ser desenergizado. Enfim, se vocês trabalharem esses 5 pilares, então, ó, emoções positivas, o engajamento, relacionamento, significado, realização e vitalidade são 6 pilares que o modelo é um modelo de felicidade da psicologia positiva, determinou que são fatores preditivos para o nosso estado de bem-estar. Então, se a gente fizer esse checklist, começar a olhar para aquilo ali, a gente vai ter uma trilha, a gente já tem um rumo para olhar. Porque você buscar a felicidade por si só, e esse é um conceito do Tal Ben-Shahar, é o do paradoxo da felicidade. Imagina, né? Quanto mais você tem como meta ser feliz, mais difícil vai ser se tornar feliz. Porque é aquela coisa, eu quero estudar o sol. Se eu ficar olhando direto para a luz do sol, isso vai causar uma lesão, né, no meu olho, na minha retina. Como é que eu faço, então, para estudar a luz do sol? Se eu colocar um prisma, eu decomponho a luz do sol nas 7 cores do arco-íris, né? E aí eu consigo estudar elemento por elemento e, no final, vou ter uma compreensão do que é a luz do sol. A felicidade é a mesma coisa. O que eles fizeram com esses modelos? Pegaram um conceito abstrato, que quanto mais eu busco por si só, mais frustração, mais ansiedade ele me causa, e começa a trabalhar os fatores, as cores da felicidade. Então, uma cor é a positividade, outra é o engajamento, significado, realização, propósito, relacionamentos. Quando eu trabalho cada um desses pilares, eu vou aumentando o meu estado de felicidade. Isso, conectando ali para trás, que eu falei, né, se eu utilizar as minhas habilidades internas, as minhas inner skills, eu vou conseguir lidar com esse mundo doido do trabalho que nós estamos vivendo. E vou tirar vantagem, inclusive, disso, eu vou ser antifrágil dentro desse processo. Então, o Tal Ben-Shahar fala, não busca felicidade, busca se tornar antifrágil, porque é se beneficiar todo desse caos que nós estamos vivendo. Deu, né? Eu tinha muito mais coisa para falar aqui, mas, enfim, acho que trouxe o básico. Existem modelos diferentes. Tem um outro modelo muito interessante, que é do próprio Tal Ben-Shahar, que eu gosto muito, que fala das dimensões da felicidade da nossa vida, que basicamente combina isso que a gente falou, que é a dimensão espiritual, a dimensão física, intelectual, relacional e emocional, que são prismas, né? São
são a difração da luz da felicidade que a gente pode olhar e pode ter, assim, estabelecer ações e metas e ter uma atenção plena daquilo que nos faz feliz no trabalho e, consequentemente, vai fazer feliz na vida. Então, vou agradecer, Gleice, muito obrigado por essa oportunidade. Eu estou, inclusive, produzindo um curso sobre felicidade no trabalho, gravando, vou gravar esse curso agora, para disponibilizar no mês que vem, inclusive tratando um pouco mais detalhado, a gente tem um pouquinho mais tempo do que aqui, né? Vai ser um curso que tem como propósito levar esses conhecimentos, e ia ser um compromisso meu, levar para os colegas advogados, porque é uma profissão super impactada, né? A gente sabe quanto estressante é a profissão da advocacia, com as metas, com as cobranças, com os prazos. Eu vivo isso no dia a dia, e eu sei que quanto essas informações são valiosas para a gente se realizar mesmo, para a gente se sentir pleno naquilo que a gente faz e poder contribuir para o mundo, né? Para voltar lá atrás. Se eu morrer hoje, se eu tiver plantado essa semente, né, em alguns corações e algumas pessoas, eu acho que eu vou ter cumprido um propósito muito nobre. Se eu tiver feito isso com a minha família, com a minha classe, com outros profissionais, aí sim eu vou enxergar que valeu a pena essa passagem, que eu aproveitei ela de uma forma satisfatória, assim, contribuindo não só para mim, mas contribuindo mais para o mundo também. Chega, né? Tô até rouco aqui de tanto falar. Perfeito. Uma salva de palmas, excelente. Parabéns. Obrigado. Olha, e ficaria aqui um tempão ainda. É bom, né? É bom conversar, a gente vê o tempo passa assim, e é gostoso, é um conhecimento que é muito bom. E você tocou em pontos assim que eu acho que todo mundo começou a pensar na sua própria vida, na sua própria jornada, né? Então, eu, por exemplo, hoje eu sou advogada, mas eu já fui dentista. Sempre quis ser dentista, né? Entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, saí com 21 e trabalhei como dentista até 2008, mas algo me faltava na odontologia. E aí entrei no curso de direito. E aí, depois de formada, entrei no escritório e fui para a área de gestão. E fiquei na área, Jordano, de controladoria e me faltava coisas, porque a gente vivia ali no comando e controle. E eu sempre muito estudiosa, também sou autodidata, né? E me faltava, vivia ali naquele meu mundinho, isolada, e não estava feliz. Ficava repensando o que é que eu estava fazendo ali, numa atividade totalmente repetitiva, que poderia ser automatizada facilmente. O que é que eu estava agregando de valor para as pessoas? O que é que eu estava agregando de valor para a minha própria vida, né? E aí, em busca de tantas respostas, de ver que o escritório é um escritório realmente muito parceiro, muito correto, sempre com bonificação, e porque algumas pessoas saíam, né, com um turnover, e aí cheguei na agilidade, né? E aí, através da agilidade, eu comecei a ver mais propósito no trabalho, comecei a gente fazer, usar o Scrum realmente com todas as suas etapas, né? E uma delas é a revisão e retrospectiva. E quando eu te escuto falar em toca nos pontos fortes, o que foi tão bom nessa semana, a gente procura fazer isso. Eu saí do meu mundinho isolado, passei a compartilhar as minhas atividades, o conhecimento, e todo mundo consegue colaborar. Então, assim, algo que, sabe, mudou a minha vida, assim, trazendo aqui um testemunho, vamos dizer assim. E aí eu comecei a ter muito mais energia para trabalhar, muito mais força de vontade, ânimo de sair transmitindo algo que eu sempre gostei, que era estudar, conhecer, aprender, sair compartilhando as coisas que eu aprendia. Veja, quando eu era pequena, sei lá, na terceira série, eu fazia as minhas tarefas, fazia tarefas extras, né, em busca de aprender, conhecer mais sobre as coisas. E aí a agilidade trouxe esse bem-estar, não só para mim, como eu acho que também para a minha equipe, porque hoje a gente é uma rede de apoio realmente, e eu vejo assim todo mundo trabalhando feliz, algo que realmente eu também me preocupo. E fiquei curiosa com a pesquisa que você fez lá no grupo, né? Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. Ah, legal. Ó, primeira coisa, a agilidade foi através da agilidade, inclusive, uma dos meus pontos de virada nessa questão. Entender que existem formas diferentes de trabalhar,
muito mais interativas, ou seja, a gente está trabalhando o pilar dos relacionamentos, né? Muito mais engajada, traz muito mais engajamento, que é outro pilar da psicologia positiva. A gente enxerga, como você disse, muito mais propósito com a utilização dos métodos ágeis, gera vitalidade e gera emoções positivas. Então, é interessante, porque foi justamente, inclusive, esse caminho que eu passei por ele e identifiquei como uma porta para um trabalho mais diferente, fora daquele trabalho automatizado, de comando e controle, como você disse, com muito mais autonomia, mais responsabilidade, que é uma palavra que eu também falei aqui hoje. Mas, bom, aquela pesquisinha, aquela chamada que eu fiz lá no grupo, né, é um insight que eu aprendi também com o Vinícius da Carreira, que é um dos maiores consultores de felicidade do Brasil. Ele já fez implementação da felicidade na Google, ele está na Suzano, está na Deloitte, enfim, está em várias grandes organizações, e isso eu aprendi com o Vini. É fundamental isso, a gente percebe que, para você, de 0 a 10, quanto é importante esse assunto da felicidade? Você viu que ninguém respondeu menos que 8. 8, 9, 10, 9, 10, 8, é muito alto a noção da importância da felicidade no trabalho das pessoas. Mas, por outro lado, existe um gap, né? Quando você pergunta, tá, então é tão importante para você, o quanto você já se dedicou para estudar e colocar em prática o que você estudou, porque o conhecimento por si só também não gera transformação nenhuma, né? Ele tem que vir para ação. Eu falo que a gente tem que transformar conhecimento em aprendizado. Eu sei de uma coisa diferente de uma coisa que eu executo, né? Porque é uma coisa que você sabe mentalmente, mas isso transformou a sua vida? Então, você vê que tem um gap quando você pergunta isso. Aí você vê números bem diferentes. Algumas pessoas já têm essa consciência, já fazem. Você, inclusive, é uma delas que respondeu, né? Que tem 10 e 10, se não me engano, que você respondeu lá. Não lembro, né? Mas... Eu coloquei 9, na verdade, porque eu acho que a gente sempre tem algo que pode fazer, né? Sempre tem. Mas eu tenho uma colega que fez uma observação lá, achei muito interessante, olha, que eu percebo isso como muito importante e valorizo e executo isso. Agora, teve outras pessoas lá que vê que a gente nota que a gente tem um déficit. Teve gente respondendo 3, 5, 6. Então, por um lado, você fala que é 10, mas, por outro lado, você está ali no 5, por exemplo, naquilo que você estuda. Então, vamos colocar a felicidade na agenda. É a proposta que o Vini traz para a gente. Coloca a felicidade na agenda. Coloca lá para você estar sempre olhando para esses pilares, ou você passar a ter uma abordagem a partir né, dessas dimensões da felicidade, e vamos trazer isso para a vida, porque é a mesma coisa, a gente não aprendeu a fazer gestão das emoções, ninguém ensinou isso para a gente, pelo menos a maior parte de nós, e também ninguém ensinou para a gente que existe uma forma, não uma receita de bolo, né? Mas existem parâmetros que podem que sendo trabalhados, podem nos fazer mais felizes. Então, esse insight é muito importante, e essa é uma, né, como eu falo também, assim, acaba que a jornada da felicidade ela é individual, cada um vai traçar o seu caminho, mas ela não precisa ser solitária, você pode estar com outras pessoas que estão também, por exemplo, um passo à frente na jornada, te apontando também, olha, existe um caminho por aqui, por ali, e você vai fazendo o seu caminho. Justamente, Mariana, ter autoconhecimento. A base da felicidade é o autoconhecimento. A felicidade está dentro de nós. A felicidade já está dentro de uma porta, dentro da gente. E essa porta só abre por dentro. Ela não tem maçaneta para o lado de fora. Então, a gente projeta a felicidade fora, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele cargo. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele salário. Eu vou ser feliz, né, quando eu tiver aquela promoção. Cara, não é nada disso, porque as pesquisas mostram que a realização é importante, só que a partir de um determinado padrão, por exemplo, de remuneração, não importa quanto mais você ganhar além de um padrão que te traga, né, uma segurança, que te traga um conforto, um bem-estar, mas você dobrar, triplicar, decuplicar aquele salário, não vai mudar em nada seu nível de felicidade, porque sua felicidade está dentro de você. Você vai precisar trabalhar esses elementos que a psicologia positiva trouxe como conhecimento para a gente. E esse é o caminho do autoconhecimento. E aí é um mergulho dentro da gente, né? Não é nem um caminho para fora, é um mergulho mesmo. Ele não é horizontal, ele é vertical. A gente olhar para dentro, mergulhar
entender quem que eu sou. Aí tem outros caminhos que a gente pode ir, que é fundamental entender, por exemplo, como eu funciono. Eu, Jordano, quais são os meus valores? Quais são as minhas forças? A psicologia positiva, inclusive, tem um teste científico que aponta para a gente, existem 6 virtudes e 24 forças em toda a humanidade. Foram valores pesquisados em várias culturas completamente diferentes. E eu tenho uma ordem desses 24 forças. Eu sei qual é a minha ordem. Então, eu sei que eu vou precisar colocar aqueles talentos que eu tenho, aquelas forças, em prática, porque aquilo vai me realizar, aquilo vai agregar para mim, vai agregar para o mundo. Eu não utilizar os meus valores, eu estou sendo um egoísta para o mundo, né? Eu estou deixando de dar o meu melhor que eu posso dar para o mundo. E é isso que a gente precisa mudar do paradigma egoísta, né? O ego no centro de tudo, para o altruísta, né? A gente faz parte de uma coletividade muito maior e o mundo está indo nesse sentido, porque se a gente continuar egoísta do jeito que a gente foi até aqui, a gente viu que gerou uma sociedade doente mentalmente, emocionalmente. Então, a cura está no contrário do egoísmo, a cura está no altruísmo, olhar além de si, olhar a gente. É lógico que o auto-amor vem em primeiro lugar. Se eu não tenho amor suficiente, eu não vou dar amor para ninguém, então eu tenho que me encher e aí eu vou transbordar para o mundo. E eu tenho um caminho, eu tenho um mapa, a ciência mostra isso para mim, e a ciência está validando conhecimentos da filosofia, de muita coisa que acabou ficando pelo caminho, porque o nosso paradigma foi muito para o lado científico, né? Se a ciência não valida, eu desconfio, eu não acredito. Mas, enfim, agora a ciência está tendo essa integração um pouco maior com esses conhecimentos ancestrais, e isso está mostrando para a gente que a gente precisa resgatar essa conexão com nós mesmos, né? Com todo o ecossistema que representa esse planeta Terra. Mas chega, gente, senão eu vou ficar com vocês aqui até 10 horas, a gente vai ficar conversando aqui, vou abrir uma cerveja e pronto. Então, isso que eu ia dizer, vamos pegar um vinhozinho, tira-gosto. É papo, ó, a gente faz, É nas inbox a gente não tem happy hour, não, a gente faz happiness hour. Às vezes, quando chegar sexta-feira, é assim, a gente abre o vinho, abre a cerveja e vai falar de felicidade, vai falar de um tanto de coisa. Maravilha. Só queria te fazer um último pedido. Quando você colocar seu curso aí no ar, nos avise. Já estou aí ansiosa para ser sua aluna também nesse curso. É um tema que realmente me atrai. É algo que a gente verifica, né? Que é preciso ser colocado em prática, qual o sentido que a gente quer para a vida. E eu acho que a felicidade ela tem que estar como um dos primeiros valores aí para que a gente possa realmente fazer jus à vida que a gente tem. A felicidade é referência, sabe? A gente costuma falar isso lá nas inbox, inclusive dentro da felicidade corporativa, da felicidade no trabalho, que o maior índice que você pode ter dentro de uma organização, de uma cultura, é da felicidade. Porque, no final das contas, o que importa é isso, se eu estou me sentindo mais ou menos feliz. Como eu vou ser feliz? Nossa, vai ser, cada um vai ter o seu caminho, vai ter aquilo que lhe traz mais felicidade, mas eu preciso olhar para mim e perguntar, eu estou aumentando a minha felicidade? Eu estou... E sem, por favor, né, aquela coisa da ditadura da felicidade, que entrar na modinha, não, todo mundo você tem que ser feliz. Não, aí você vai entrar no paradoxo da felicidade. Mas a felicidade é a nossa referência. Né? O Sócrates falava, a busca maior do ser humano é ser feliz. E é isso que pode nos nortear. Não adianta se eu sou realizado, mas não sou feliz, se eu tenho aquilo, não sou feliz, se eu faço aquilo. O foco é no verbo ser, não é no verbo fazer, nem no verbo ter. Isso é que vai diferenciar tudo. E, Jordana, só para encerrar aqui, tu fez eu me lembrar uma pesquisa que saiu da Exame, muitas multinacionais já com essa preocupação, a Heineken e várias outras aí, preocupadas com a felicidade dos trabalhadores, porque para eles também felicidade é sinônimo de produtividade, e lógico que pessoas felizes, né, trabalham muito mais satisfeitas e dão, com certeza, o seu melhor. Né, tem muita organização que está medindo a felicidade, entendeu a importância disso, e sabe que se não tiver esse parâmetro dentro das organizações, ela está em risco, inclusive, com sustentabilidade do negócio dela. Então, se não for por princípio, seja por inteligência. Cuide da felicidade, né, de uma forma ou de outra. Perfeito. Jordano, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade, pelo tempo, pela aula, por ter proporcionado para a gente uma noite tão feliz. E agradecer também a todos, né, a participação no Vencerage e aqui com a gente essa noite.
Eu que agradeço, estou sempre aqui à disposição, vamos estar junto daqui para frente também outras iniciativas. Vamos, com certeza. Um beijo em todos e vamos nos falando. Obrigado, pessoal. Estamos juntos lá no grupo. Boa noite para vocês. Beijão, tchau, tchau. Boa noite, Tchau. obrigada. Obrigada, tchau, tchau.